Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo desse Complicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem, é a questão de número 146. Essa questão ela trata de proporcionalidade, é uma questão que se a gente não souber montar fórmulas, a gente se enrola todo para fazer. Então fica de olho aí na resolução da questão. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like se você gostar do vídeo e também apertar o sininho de notificações para você receber notificações quando a gente colocar novos vídeos. Beleza, gente? Vamos lá pro vídeo? E antes que eu me esqueça, se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, vamos lá, pessoal. Então a gente vai resolver a questão 145, tá? 145. Foi até difícil de classificar essa questão, né? Qual que era o tema dela. Eu coloquei como proporção e fórmulas, gente, porque me pareceu que fazia mais sentido dar essa classificação para elas. Eu deixei aqui o iPad virado desse jeito dessa vez, para facilitar para vocês lerem junto, tá? Então vamos lá. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque dos participantes. Então vamos lá, já temos um elemento aí que é força de defesa e força de ataque. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Gente, importante, na hora de montar essa fórmula da força de defesa, presta atenção nisso, força de defesa, quando ela é diretamente proporcional, ela tem uma constante de proporcionalidade que a gente vai chamar de K1. Depois a gente vai descobrir o valor desse K1, tá? E ela é diretamente proporcional ao seu nível, ou seja, K1 vezes o nível desse jogador, e também ao quadrado de sua experiência. Então a gente vai colocar E ao quadrado. Essa é a fórmula da força de defesa. Bom, aí ele fala aqui também o seguinte, ó. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência. Então vamos lá, vou fazer até de outra cor aqui, ó, para facilitar para a gente diferenciar. A gente vai ter uma constante 2, que a gente não sabe quanto que é, e ela é diretamente proporcional à sua experiência. Então vou colocar o Ezão aqui de experiência, tá? E ao quadrado de seu nível. Então agora é o nível que está ao quadrado. Tudo bem, gente? Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Isso aqui é uma informação que me parece irrelevante aí. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 e com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Olha só, gente, vamos fazer a anotação dessas informações? Elas são importantes aqui pra gente, tá? Então vamos lá, ó. Os jogadores iniciam o jogo no nível igual a 1, nível 1, tá? Experiência deles também é 1, certo? A força de ataque logo no início, FA, ela vale 2, vamos colocar ponto e vírgula aqui, e a FD, que é força de defesa, ela vale 1. Gente, com essas informações a gente já é capaz de calcular o valor das constantes. Vamos fazer isso aí? Então, ó, vamos calcular a partir da fórmula da força de defesa. Força de defesa é 1, então vou colocar lá 1 igual a K1, que a gente não conhece, vezes o nível do início do jogo, que é 1, vezes a experiência ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Bom, aqui a gente resolve rapidinho essa fórmula, né? A gente vai ficar com 1 igual a K1, 1 vezes 1 ao quadrado dá 1, portanto, o nosso K1, ele vale 1. A gente vai fazer uma coisa parecida aqui com a força de ataque. Deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui, ó, eu acho que cabe aqui pra gente. Então, a força de ataque é 2, que é igual ao K2, que a gente desconhece também, vezes a experiência, que é 1 no início, e o nível, que é 1, só que é ao quadrado nessa fórmula. Do mesmo modo, 1 ao quadrado vezes 1 aqui vai dar 1, né? Portanto, a gente vai ter 2 igual a K2 vezes 1. K2 vezes 1 é o próprio K2. Bom, então o K2, que é aquela constante lá da força de ataque, ele vale 2, ó. K2 igual a 2. Beleza, a gente já tem o K2 e o K1. Aí ele fala assim, nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Outra informação irrelevante. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Isso daqui também não vai ser usado não, viu, gente? Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Parece aqui um manual de instruções do jogo, essa parte. Aí ele fala assim, ó, durante um jogo, o jogador J1, vamos falar do J1, tá? O J1, vou colocar aqui embaixo, ó, J1,
né? O que a gente vai falar sobre o jogador J1? Ele tem nível 4, então o J1 tem N igual a 4 e experiência igual a 5. E ele vai atacar um jogador que é o J2, que tem nível 2, nível igual a 2. Eu vou fazer até o seguinte, ó. O J1 eu vou colocar nível igual a 2 e experiência igual a 6. O J1 eu vou colocar de azul, porque ele vai ser o atacante, né? Deixa eu tirar aqui, eu vou colocar todas as informações do J1 de azul, vai ficar melhor pra gente entender até. Até para comparar ali. Então vamos lá, nível 4 e experiência igual a 5. Beleza, a gente vai fazer o que, gente? Ó, ele falou assim, o jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era... Ele quer saber a diferença, né? Vamos fazer o seguinte, ó, J1, vamos fazer a força de ataque dele. FA vai ser igual ao K2, que agora a gente conhece, que é 2, vezes a experiência dele, que é 5, vezes o nível ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então a força de ataque do jogador J1, estamos falando do J1 aqui, tá? A força de ataque dele vai ser 4 ao quadrado dá 16, então é 2 vezes... Vamos fazer assim, 2 vezes 5 já vamos colocar como 10, né? Vezes 16, força de ataque é igual a 160. Agora vamos ver a força de defesa do J2, tá? O J2 ele vai ter uma força de defesa igual K1, que é 1, vezes força de defesa, né? Nível, que é 2, certo? Deixa eu só verificar aqui se eu não fiz nenhuma bobagem. Ó, a experiência aqui era no azul, isso mesmo. A experiência era 5 e o nível ao quadrado. Agora, a gente entrou aqui com a experiência... Opa, eu sabia que a gente já estava cometendo algum errinho aqui, ó. O FD aqui, a força de defesa é 1, né? Vezes o nível é 2, não, eu estava fazendo certo. E vezes a experiência ao quadrado, vezes 6 ao quadrado. A força de defesa, portanto, vai ser 2 vezes 36, força de defesa igual a 72. Como ele pergunta qual que é a diferença, basta, no final, a gente fazer 160 menos 72, né? Então você empresta aqui, fica 5, 10 tira 2 dá 8, 5 tira 7 não dá, fica 15, 15 tira 7 dá 8. Portanto, a diferença foi de 88. E, portanto, a alternativa correta vai ficar bem no cantinho aqui, alternativa B. É uma questão que a gente transpira um pouco, né? Mas se a gente não utilizar fórmulas, gente, como eu fiz aqui, se a gente não fizer uma estrutura algébrica para ele, fica muito difícil de fazer esse exercício, beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se você gostou desse vídeo e apertar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, beleza, gente? Obrigado então, falou, valeu, obrigado, tchau!